claro que eu não planejei começar esse vídeo dessa maneira. Mas estou aqui me preparando para gravar essa resenha. Me aparece aqui o Baldasso. Que nojo, é isso, que vexame, e não sei o que, revoltado da vida com mais uma derrota do Internacional jogando em casa. E aí me veio na cabeça, começar assim, muito obrigado, Flávio. Mas muito obrigado mesmo. Flávio, né, é o árbitro que expulsou o Léo Jardim. Eu sei que não é o momento, né, para debater com ninguém, e meu time é horroroso, não é o momento, eu sei disso, tá? Eu sei, mas a gente ficou ouvindo tanta coisa do Baldasso, aí o Flucê foi lá com 2 do Everaldo, ganhou deles. São Paulo também, que não é lá essas coisas, eu sei que tá no momento legal aí com o Crespo, também foi lá e ganhou. E o Vasco ganharia, se não fosse o Flávio. De repente acabar com essa urucubaca aí ganhando do Internacional, mas o Flávio fez o favor, né, de expulsar o Léo Jardim, aquela bagunça toda. É isso, e o Diniz também, que deu uma grande ajuda nesse sentido também. A gente vai resenhar sobre isso. Mas é isso, uma excelente segunda-feira para você, bom dia, um dia abençoado para todos nós. Começa hoje uma semana decisiva para o nosso Vascão. Sim, decisiva porque a gente tem um confronto importante aí contra o CSA, uma eliminação só, sabe, vai sem palavras, você entendeu? E também um jogo que a gente precisa vencer de qualquer maneira, que é do Galo em casa pelo Campeonato Brasileiro. A situação tá ficando complicada, a gente vai falar sobre isso. O Vasco pode entrar na zona de rebaixamento hoje, né, com a partida de logo mais aí, Santos contra Juventude. Além disso, família, quero propor aqui alguns debates, né? A gente vai falar rapidamente aqui do Admar, né, que retornou aí da Europa. Vamos ver se vai pintar alguma coisa. Nesse sentido, eu quero trazer aqui... Acabou que eu não fiz nenhum corte, tá? Sobre essa opinião do Thiago Leifert, mas ele voltou a falar sobre o Pedrinho, gestão e tudo mais. E vocês sabem, ontem mesmo eu vi aqui um comentário falando: Thiago, tu quer desabafar por quê? Se tu fica passando pano pro Pedrinho. E aí eu tava pensando aqui, né, ouvindo o Thiago Leifert falar, e tem um ponto muito importante, né, em relação a isso. Até comparando com outro presidente que não caiu com o Vasco. Na minha visão, numa situação muito mais complicada. Então, assim, muda muito o jogo, tá? Muda muito o jogo em relação a um possível rebaixamento, na minha modesta opinião, e eu tenho certeza que o Pedrinho entende isso, tá? Então quero a sua opinião dentro dessa resenha aí do Thiago Leifert, e claro que vamos falar muito aqui sobre campo, né? Como eu disse, é uma semana decisiva, trazendo aqui um desabafo do Lucas Pedrosa, e aqui não em tom de crítica, tá? De forma nenhuma, já falei aqui que uma visão de bola, aí, fi, eu posso achar que é isso, que é aquilo, mas na minha cabeça, como a galera comenta que você tá falando merda, você não sabe nada, não. Cada um tem uma leitura, cada um tem uma ideia, cada um vê de uma cor, vê de uma coisa, de uma forma. Tem outro que tem ranço em tal jogador, que acha que ele é um merda, que tem que sair, sabe? Cada um tem uma visão. E o Pedrosa pegou o Hugo Moura. Ele marcou o Hugo Moura, uma raiva do cara que olha, e aí eu quero propor esse debate aqui também com você, porque me parece que todo o argumento que ele utilizou para o Hugo Moura, eu não vou ficar em cima do muro, eu não vou ficar com medo de citar esse atleta família vascaína. Então chega aí que tem resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e dá aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, tá aí os jogos do domingo, os jogos de ontem, né? Corinthians, eu já tava aqui pensando, oh meu Deus, né? Viu, Vitória, o Fortaleza ganhando até o final do jogo, o Corinthians acabou empatando ali no final, né? Nos acréscimos, e o Vasco ficou fora do Z4, né? Botafogo acabou perdendo pro Cruzeiro por 2-0, o Ceará conseguiu empatar com o Flamengo. Aqui, família, eu achei muito interessante, tá? Essa vitória aqui do Galo. O Galo, deixa eu ver aqui, ficou... poxa, eu vou ter que pegar aqui de novo a classificação, porque eu só separei da defesa. Ô, vida! Rapidamente aqui, família. Classificação. O Galo ficou com 23 pontos, então eu achei bem interessante aqui essa vitória do Galo, até imaginando que o planejamento do Galo vai ser, né, focar aí novamente nas Copas, já que conseguiu um belo resultado ganhando fora de casa do Flamengo, vai jogar agora, né, no meio da semana, assim como o Vasco contra o CSA, e no final de semana é o nosso confronto. Só que no próximo, na terça ou na quarta, né, o Galo tem um confronto contra o Godoy Cruz. Então, de repente, o Galo pode poupar aí alguns jogadores e, nesse momento, se poupar, a gente já, né, entende que é positivo para o Vasco, porque o Vasco precisa de toda a ajuda possível para voltar a ganhar. E aí teve também
Vitória, que também abriu 2-0, eu falei assim, meu Deus do céu, ainda comentei isso aqui com vocês, né? Vai ver só, o Vitória vai ganhar isso aí, mas e quase, né? Abriu 2-0 e no finalzinho o Flaco Lopes acabou empatando esse jogo, né? Um resultado muito importante para o Vasco, porque o Vitória poderia abrir, eu ia falar 20, ó, 5 pontos, né, do Vasco. E um belo resultado aqui, né, do São Paulo ganhando do Internacional por 2-1. Dessa forma, minha classificação, família, tá aí, né? Como eu pontuei, o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento hoje, né, com um empate ou uma vitória do Santos. O Internacional que perdeu ficou ali, né, com 6 pontos a mais que o Vasco. O Grêmio perdeu pro Fluminense com 20, né, com empate e vitória abriu 3 pontos, mas vale pontuar que o Vitória tem 2 jogos a mais, né, que o Vasco, o empate do Corinthians também, 7 pontos do Vasco, 7 pontos aqui do Ceará. Eu acho que é até aqui, tá? É até o 10º aqui que o Vasco tem que olhar, né? Não pode deixar separar assim e aumentar esse número aqui de pontos, por isso que é muito importante o Vasco vencer aí o mais rápido possível. E aí, família, nesse sentido, eu tava até vendo esse destaque aqui da Super Vasco, né, que o Vasco vai ter um mês de agosto aí importante, né, no Campeonato Brasileiro. Tá aqui, ó. Vasco se prepara para confrontos contra times do Z4. Tá aí, ó, o Vasco pega o Santos, né, Juventude, o Corinthians, que é aquela teoria que eu falei aqui com vocês, né, o Corinthians tem 7 pontos a mais que o Vasco, e o Sport, né, claro, e o Galo, que eu separei aqui, porque o Galo já tá com 8 pontos a mais que o Vasco, e não tem time, né, não tem time pra brigar pra não cair, só se acontecer realmente como aconteceu no ano passado, que focou nas Copas, esqueceu um pouco do Brasileirão, começou a tomar porrada, e quase, né, deu merda para eles no final do campeonato. Então, assim, a gente pega o exemplo ali de 2023, que o Vasco no primeiro turno saiu levando porrada de todo mundo, né, que brigou com ele ali embaixo. Santos, Cruzeiro, Goiás, o próprio Bahia, acho que teve mais derrotas também, que o Vasco perdeu ali no primeiro turno. Esse ano o Vasco conseguiu, né, ganhar do Santos, ganhou do Sport em casa, deu muito mole contra o Grêmio, deveria ter ganhado do Grêmio, porque o Grêmio é muito ruim, o Grêmio é muito fraco, né? Mostra a Urucubaca que o Vasco está carregado realmente, né, não ter conseguido esses 3 pontos aí. Então realmente é um mês aqui muito importante para o Vasco, porque são confrontos que, por exemplo aqui, o Santos é jogo de 6 pontos, né? O Juventude até lá eu não sei se vai conseguir pontuar, mas é o tipo de um jogo, melhor dizendo, perdão, tu perde, irmã, mas isso dá uma, sabe, aquela derrubada boa, né? Um time que não ganha de ninguém há tanto tempo, sabe? Corinthians, né, um jogo em casa, assim como o Vasco fez no ano passado com o Mr. Paiva, tem que ganhar esse ano. E o Sport, entende? Você olhando ali para a classificação, beleza, o Sport está longe. Tá longe, então você não pode perder pra, sei lá, dar um fôlego, ou também você não pode perder nesse sentido, da moral, perder pra um time que não ganhou, sabe, no campeonato, mas isso aí é pra derrubar de vez a nossa situação. Agora, conseguindo, né, as vitórias, vou pensar positivo, e aí você consegue dar uma respirada aí para o próximo mês, que é o mês do meu aniversário, setembro, família. Nesse sentido, né, trazer aqui uma postagem do Plantão Vascaínos, que eu achei bem interessante, Plantão Vascaíno. Bem interessante aqui também, que é a questão das falhas individuais, né? Que o Vasco lidera esse ranking, tá aqui, ó, 7 falhas. Né? O Vasco é o time com mais gols sofridos a partir de falhas individuais no Brasileiro. Confira, né, o ranking. Tá aí, família, 7 falhas, 4 do Fluminense, apesar de ter uma das melhores defesas da competição. O Mirassol tá, não sei se é a 5ª ou 6ª, por aí. Galo 3, e aqui tá pontuando aqui, né? Só o João Vitor, ele acumula 2 erros, tá? Tá pontuando aqui que é contra o Ceará e contra o Corinthians. Mas, sinceramente, né, porque você acaba ali tocando na bola, né? Um erro individual seu. Mas se você parar pra pensar que contra o RB Bragantino também acho uma falha dele, cara. Ele largou o Pita, sabe? Faz o que quiser aí, Pita. Faz o gol, Pita. E outros jogadores que falharam aqui. O Paulinho, eu lembro, né? Foi contra o Santos. Hugo Moura contra o Palmeiras. Verratti que deu assistência pro Internacional, Fusato, Fubá, Lemos, muito erro, cara, muito erro, família. A gente vai voltar a falar sobre o sistema defensivo aqui, depois que eu passar o Pedrosa falando do Hugo Moura. Mas antes, queria debater com vocês essa opinião do Thiago Leifert, e logo depois a gente fala aqui, né, sobre o Admar, que voltou aí da Europa. Se liga só. É um péssimo presidente, e o Felipe é um péssimo diretor porque não tem projeto esportivo. Cara, é exatamente esse meu ponto. Não tem projeto esportivo e não terá por um tempo. Qual é o projeto esportivo do Vasco? Para quem está com os 2 pés na realidade.
projeto esportivo do Vasco é sobreviver na Série A o maior tempo possível nos próximos anos, porque o clube faliu. O clube está em recuperação judicial. Então, assim, não tem projeto esportivo. Claro que não. Eles não vão contratar o Haaland. Eles não vão contratar o Gyökeres. Eles não vão contratar o Odegaard. Eles não têm como fazer isso. Porque não tem projeto esportivo, porque não tem dinheiro. O projeto esportivo é arrumar a casa e sobreviver na Série A. Ah, mas eles gastaram 1 milhão de euros no Lloyd. 1 milhão de euros é dinheiro de pinga, pessoal. Pinga. Mas gastou 50 milhões. 50 milhões os caras gastam num lateral direito hoje, os grandes, que estão com muito dinheiro. Tô falando os que estão arrumadinhos lá, os grandões de dinheiro, gastam num lateral direito 50 de reais, cara. Reclama da gestão do Pedrinho. Mas, cara, vaiar o seu ativo mais caro também não é uma boa ideia. Mas a torcida é passional, Thiago. Exatamente. É disso que a gente tá falando. A torcida pode ser passional. O Pedrinho não. Mas paga uma grana no Coutinho. Quando o Coutinho foi contratado, todos vocês vascaínos que estão aqui comigo estavam achando que a barreira ia virar baile, estavam cantando a canção. Então não adianta reclamar agora, engenheiro de obra pronta, falando, mas ele só machuca sim. Agora a gente sabe. Cansa, né? Como isso cansa. Eu não gostaria, não queria mesmo estar falando sobre esse assunto, sobre essa visão aí do Thiago Leifert. Mas assim, a galera que me acompanha aqui, e eu vejo pelos comentários, vejo também, né, a galera do grupo de membros. Tem muita gente, né, que pensa da mesma forma. Não tem ninguém, absolutamente ninguém, satisfeito com o momento do Vasco, mas sabe que é uma situação complicada por tudo que a gente vem vivendo aí nos últimos anos. Tem também a situação da 777, né, contratações que o Vasco ainda tem que acertar, uma folha muito alta, a base do Vasco, né, basicamente, né, do elenco do Vasco foi montada pela 777, então numa folha alta. E aí, claro que o Pedrinho acaba contribuindo com isso, com as contratações, com os reforços que não vingaram, né? Basicamente, eu acho que o Pedrinho gastou 60 a 66 milhões, e eu concordo, né, com o Thiago Leifert. Não é fácil, família. Isso não é nada hoje, né, em comparação a outros times, a outros reforços, né? E aí você tem um detalhe também que é muito importante, que para acertar nessas contratações, eu entendo que a dificuldade ela aumenta ainda mais, que são contratações que não são tão caras assim, né? O Lloyd foi 9 milhões, para o futebol isso não é nada, eu concordo, e você tem que concordar também, né? O Garré foi um pouco mais, não sei se tem alguma questão de gatilho, de metas e tudo mais, mas me parece que foi em torno de 14 a 15 milhões. Mas são contratações que, segundo o Pedrinho, o Vasco não toma. Tá aqui. É toda, né, uma parada de Casas Bahia, Mercado Livre, parcela, perder de vista. E aí eu acho que você fica ainda mais, é mais difícil ainda você acertar numa determinada contratação. Porque, sinceramente, um jogador num bom momento, em alto nível, é difícil você contratar, né, com essa estratégia. É muito difícil. Eu não sei como é que ficou a situação do Nuno, se o Vasco já acertou, se já deu um bom adiantamento, se está devendo alguma coisa. Porque se o Casapia aceitou uma negociação a perder de vista com um jogador que estava vivendo um excelente momento, cara, difícil, né? Por isso que, assim, em relação ao Nuno, eu acredito muito. Então, tudo isso dificulta na hora de você contratar. Tem a concorrência também, quando você, né, de repente, olha para um jogador, vem um outro time, pega, que tem mais recurso, que está num momento melhor, que tem uma estrutura melhor. Tudo isso dificulta. Mas aí tem um ponto, esse ponto que eu entendo, né? Mas também acho que falta um pouco mais de critério, porque são jogadores que acabam não contribuindo com absolutamente nada. Nada, sabe? O Lodge não fez um gol, o Lodge não deu uma assistência, assim como o Garré. Teve momentos que o Teixeira estava na frente dos dois, sabe? Então não tem como, por mais que a gente entenda isso aqui, toda a dificuldade, a gente fica, mas também, sabe? E aí tem uma outra coisa para acrescentar, que aí eu acho que não tem defesa, que é a queda, que é o rebaixamento. O Vasco caindo, né, para a segunda divisão, aí não tem defesa. Não tem defesa. Porque eu entendo assim, se você pegar aí os últimos presidentes do Vasco, só um que não caiu, né? Roberto caiu, Eurico caiu, Jorge Salgado caiu e Campelo foi o único que não caiu para a segunda divisão, né? Ele entrega para o Jorge Salgado, até numa situação ali, estava um pouco mais no meio da tabela, aí o Jorge Salgado assume e o Vasco acaba caindo para a segunda divisão. Só que eu entendo num cenário muito mais complicado do que é hoje. Né, o Vasco tinha penhoras, o Vasco não conseguia pagar salário direito, o Vasco convivia com situações assim, poxa, vexatórias, que era a questão de luz, de água, sabe, umas coisas assim, sabe, que desanima. Então não é o caso do Vasco hoje. Claro que a gestão tem um mérito de pagar salário em dia, folha alta, mas cair para a segunda divisão, eu acho que derruba qualquer coisa positiva que mesmo, né, internamente,
financeiramente, tentando, sabe, ser honrado ali com as coisas, agir com responsabilidade. Cair para a segunda divisão, não. Cair para a segunda divisão, assim, não tem cabimento. Eu sei que pode chegar um ou outro e falar assim, pô, Thiago, mas o cara tenta, o cara, isso é o time, né, por cair. Não, família, uma gestão não pode passar por isso, sabe? Não pode passar por isso. Então, eu acho que o Pedrinho tem que se movimentar internamente, se é o caso de se meter, de barrar, de pedir, né, de entender junto com o Diniz. Diniz, a gente não pode cair. Não adianta ficar com a cabeça dura, focado numa coisa. Não, vamos promover uma mudança, uma ideia, um estilo. Vamos segurar, vamos modificar quando tem que modificar, cair para a segunda divisão. Eu acho que acaba com qualquer coisa positiva que possa estar acontecendo no Vasco hoje internamente, cara. Né, se uma gestão... beleza, endividou o Vasco, aumentou a dívida, né? Mas como eu disse, num cenário muito mais complicado do que é hoje. Eu acho. Posso estar falando aqui uma besteira. Mas hoje, né, o Vasco não tem penhoras, não tem nada nesse sentido para conduzir, para levar o futebol um pouco melhor. E o Campelo não caiu. O time era horroroso. Os times, Deus que me livre, né, naquela era ali do Campelo, 18, 19 e 20, né? Então, assim, eu sei que, família, na minha opinião, passa um pouco pelos jogadores, porque o Vasco, na minha opinião, não tem time para estar passando por isso, principalmente o time titular, né? O Vasco deveria estar ali mais tranquilo no meio da tabela, ali, sei lá, na 12ª, na 13ª colocação, mas infelizmente está numa situação dessa. Então o Vasco não pode cair, a gestão Pedrinho não pode deixar o Vasco cair. Então qualquer coisa que o Thiago Leifert fala aí, que ele tá falando, e eu concordo, caindo para a segunda divisão, derruba tudo, Thiago, não tem defesa. E aí, família, nesse sentido, tá aqui, ó. Admar já chegou. É isso, né? Informação ali, a imagem do podcast Cruz Maltino. E tá aqui, ó. De volta ao Brasil, Admar Lopes tinha 2 missões lá na Europa. A missão era clara: avançar nas tratativas com um atacante, né, de velocidade e buscar um novo zagueiro. Agora é aguardar se de fato, né, o Admar teve êxito aí nessas missões. O Vasco precisa, né, realmente de algo novo, de alguma contratação que possa trazer uma energia positiva, assim como foi, né, em 2023. E aí, família, para finalizar a nossa resenha, gostaria de passar aqui essa opinião do Pedrosa em relação a Hugo Moura, e aí a gente vem para o debate. Conta com a sua visão aí, sua opinião. O volante hoje é essencial. Para mim, é a posição mais importante do futebol. E quando você olha um time de Série A, que tem o Hugo Moura como seu primeiro volante, e para jogar ainda com bola, para propor jogo, para criar oportunidades, cara, é um negócio cansativo, porque ele é um jogador extremamente limitado. Ele, tecnicamente, é muito fraco. E eu tô falando isso, cara, repito, nada contra o Hugo Moura, absolutamente nada, mas ele é um jogador fraco, tecnicamente. É um jogador que não contribui em nada ofensivamente pro Vasco, e o Vasco que propõe jogo. Então, o que eu venho dizendo aqui é o seguinte: o Hugo Moura perde uma chance claríssima pro Vasco da Gama no primeiro tempo. Ele é um jogador, quando ele pega na bola, ele não tem domínio orientado, ele não tenta achar um passe diferente, ele raramente faz uma virada de jogo que seja efetiva mesmo. Ainda mais nesse estilo do Diniz. Se ele toca muito pro lado, ele é um cara que tá tocando mais ainda. Mais ainda porque o Diniz gosta dessa aproximação. Mas ele não é um cara diferente para poder achar um passe diferente, para poder ter a ousadia de jogar diferente. Ele é um jogador limitadíssimo. Me impressiona o Diniz, Fernando Diniz, que é adepto do jogo bonito, que é adepto do esporte bem jogado, ficar insistindo em Hugo Moura. E ainda bem que talvez ele tenha percebido isso, porque ele tira o Hugo Moura no intervalo. Ele chega atrasado. Fora a intensidade que ele tem, que não tem condições. Aliado a isso, eu ainda tenho que ver o Fernando Diniz insistindo em teimosia de João Vitor. Tá aí. Família, eu não sou fã do Hugo Moura. Não. Inclusive, no final do ano ou início desse ano, acho que no final do ano passado, eu comentei: olha, gente, um time que pensa grande, um time que quer, sabe, se colocar numa situação, sei lá, de títulos, de parte de cima da tabela, não pode ter no seu time titular Matheus Carvalho e Hugo Moura. Eu falei isso um tempo atrás, né? Mas hoje, nesse Vasco, eu discordo totalmente do Pedrosa em relação ao Hugo Moura. Repito, não sou fã. Se o Vasco tivesse uma opção melhor, vamos que vamos. Agora, dentro dos nomes que o Vasco tem, Thiago Mendes, Jair, Paulinho, Matheus Carvalho, que o Tietê é muito titular desse time. Eu não sou nem louco de falar aqui do Tietê. Então, dentro das opções, e agora vai chegar o Barros, que eu não sei se pode quebrar o galho de primeiro volante. Dentro das opções, família, eu nem vou debater. Não dá pra debater. O Hugo Moura tem que jogar. Você viu o que aconteceu
no segundo tempo após a saída dele? A liberdade que os adversários, que os jogadores do Mirassol tiveram ali? Porque não existe, não tem pegada com o Thiago Mendes e Tietê. Essa ideia que o Diniz tem, assim como o Pedrosa está pensando aí, de qualificar a saída, de qualificar o passe ali no meio campo, mas quando perde a bola acontece o quê? Aí você fica com o Tietê, com o Thiago Mendes, com o Coutinho, com o Nuno cansado, Rian nas meias, o meião e o Verratti já exausto. Família, são 6 jogadores sem força para marcar. Que sistema defensivo que aguenta isso, gente? Sabe? Foi isso até que eu queria debater aqui com vocês. Eu tava vendo aqui os números, né? Das defesas. O Vasco, claro, é uma das piores, né? Com 23 gols sofridos. Mas aí eu tava vendo aqui a do Bragantino, 22 gols sofridos. A do São Paulo e a do Fluminense, 3 gols a menos, né? 20 cada uma. Corinthians, 21 gols. Internacional, 22. Grêmio, 23, a mesma coisa. E Fortaleza, 24. Você consegue ver? Onde é que tá ali com alguns times? Nossa, a pior defesa do campeonato é a do Vasco. Não estou aqui para defender, tá? Mas tá ali, né? Eu sinceramente, eu pensei que o Vasco estava disparado nessa merda, né? Porque é muito fubá, muito fubá. Mas é o ponto que eu comento com vocês, comentei aqui no nosso segundo vídeo, né? De ontem. Família, não dá para culpar só a linha de 4. Não pode. Eu citei aqui 6 jogadores que não têm força para marcar. Principalmente durante o segundo tempo, que já teve um desgaste ali do Nuno, do Rian, do Coutinho e Verratti, desses 2 jogadores, né, já tem uma certa idade. Então, 4 jogadores na frente que contribuem pouco nessa marcação, né, em recompor. Você tem 2 volantes que não tem pegada. O primeiro gol, se o Pedrosa, de repente ele esquece, assim, o primeiro gol sai porque o Hugo Moura não estava ali. Se o Hugo Moura tá ali, com certeza o Hugo Moura ia chegar. Mas com certeza o Hugo Moura ia chegar. Claro, dependendo do posicionamento, eu não lembro como é que o Vasco perdeu a bola e tal, mas com certeza ali o Hugo Moura poderia dar uma pernada no cara, travar o cara. Porque ele é lento, ele é pesado, mas ele é o que tem mais pegada nesse time do Vasco. Então não dá pra ficar sem o Hugo Moura, mas de forma nenhuma, nesse time não. Contrata, busca, aí sim. Hoje não tem debate, ele tem que jogar, porque é o cara que dá mais pegada pra esse time. Mas você reparou todo o argumento dele pra sacar o Hugo Moura? Beleza, é a visão dele. Mas esse mesmo argumento tem que ser utilizado pro Verratti. Thiago, tô mostrando aí pra vocês, o Verratti é o líder, né, em gols no Brasil, todas as competições. Só que, família, o Diniz com o Verratti, eu tava ontem assistindo alguns jogos, né, eu consegui assistir um pouco do Palmeiras e Vitória, os minutos finais de Flamengo e Ceará, assisti um pouco também de São Paulo e Internacional. Eu tava vendo assim, eu tava achando assim, que loucura, né, cara? Todo mundo modifica o seu centroavante. A maioria, eu só não vi o Pedro Raul saindo. Vitória mexeu no Renato Kaiser, o Internacional mexeu. Aí você vai falar, o Vitória tem opção. Tem, família. Tem opção, família. O São Paulo foi lá, tirou o André Silva com 20 minutos, sabe? E botou tal de Gonçalo Tapia, sabe? O Internacional foi lá e tirou o Borré e botou um moleque pra jogar. Não foi nenhum reserva, não. Botou um moleque pra jogar. E só o Vasco. Cara, isso não é estranho. Apesar dos gols, você não acha que os minutos do Verratti precisa ser administrado? Você não acha isso estranho? Um jogador de 36 anos que joga todas as partidas e não sai em nenhuma delas? Você não acha que tem um desgaste? Você não acha que o cara contribui pouco sem a bola por esse desgaste? Isso não chama a sua atenção? Só que eu não vou culpar só o Verratti. O Verratti faz parte desse problema. Ele se une a um time que é muito frágil fisicamente. Eu citei aqui 6 jogadores. Pra não falar que no jogo contra o Mirassol você tem um Piton que é mole, que é bunda cansada, e ainda tinha o Pumita. Então, 8 jogadores, e mais o Maurício Lemos, não, já tava o Thiago Mendes. 8 jogadores sem força. Família, isso é uma loucura. Que time sobrevive a um negócio desse, família? Aí o Pedrosa tá pedindo pra tirar um dos que tem força, que consegue combater, que consegue chegar. Não tem como. Eu não tô falando que ele tá falando aqui nenhuma besteira. Não, é uma visão dele, principalmente na construção. Sem bola, não pode ficar sem o Hugo Moura. Você consegue, assim, é uma coisa que me deixa maluco isso, cara. Como é que o Diniz não mexe nisso? Thiago, mas olha pro banco, é o que tem. Não ter pegado na base, é o que tem, ele tem que modificar. Ele tem que tirar o Verratti, sim. Chegou a 20 minutos do segundo tempo, 15 minutos, dependendo do jogo, assim como foi contra o Internacional, contra o Del Valle com o Amino, você tem que sacar ele. E botar alguém pra correr, pra ajudar defensivamente, assim como o Coutinho, assim como o Nuno, assim como o Rian. O Vasco perde muito, a marcação tem que ser desde lá na frente. Se não acontecer, vai estourar aqui, como vem estourando. Além, né, da bagunça que o Diniz vem fazendo. A gente comentou isso também no nosso segundo vídeo.
do Domingão. Família, chega, já falei demais, né? Fui, tamo junto, quero saber a sua visão.